Eu fico meio sem saber o que dizer quando eu chego aqui na frente da igreja em relação à saudação aos irmãos. Porque quando a gente dá boa noite à igreja, as pessoas acham que não é uma saudação de crente. Tá? E eu me lembro muito que um cidadão veio para a nossa igreja e ele sentou e assistiu o culto, mas ele disse a mim que quando chegou alguém aqui na frente que disse boa noite, ele disse: vou sair, que essa igreja não é a igreja de Deus, não sauda nem com a paz do Senhor. Boa noite é saudação de incrédulo. Aí ele disse que se arrumou no banco, mas sentiu vergonha de sair e continuou assistindo o culto. E ele se converteu e é uma das nossas ovelhas aqui hoje. E às vezes as pessoas pensam que saudação é você desejar que uma pessoa tenha a paz do Senhor. Porque saudar é desejar, sim ou não? Se eu saudar você com boa noite, eu estou desejando que você tenha. Se eu saudar você com a paz do Senhor, eu estou desejando que você tenha. Vocês não têm ainda a paz do Senhor? Tem ou não? Você entendeu? Às vezes a gente, sem saber, né, o que está falando, aí fala algumas coisas sem conhecimento de causa. A Bíblia nunca mandou a igreja saudar com a paz do Senhor. Não existe isso na Bíblia. Não tem. Mas a gente que vai para frente de uma igreja, a gente fica: poxa, será que tem alguém aqui que não vai gostar se eu disser boa noite? Então, quando dizer irmãos, boa noite, eu estou dizendo que Deus deu a você uma noite excelente. Amém? É só isso, irmãos. Eu não vou saudar com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é a salvação. Quem tem Cristo tem paz. E quem dá essa paz é o Senhor Jesus. Então, eu estou muito contente, porque domingo passado, um jovem que está aqui entre nós entregou a vida para Cristo. Estava na porta, ele vem assistindo nossos cultos. E quando chegou na porta, eu perguntei a ele se ele gostaria de aceitar Cristo para ter uma nova vida. E ele disse: eu quero. É o nosso irmão Mateus. Mateus, vem cá, Mateus. Eu quero que a igreja lhe conheça. Esse jovem tem cara de... Quantos anos parece que ele tem? 15, 16. Mas Mateus tem 20 anos. Hã? Tu tem que ficar embaixo, Mateus. Senão... Então, eu não cresci, né? Mateus é neto de um amigo meu de longas datas. Nós servimos juntos no quartel, eu e o avô dele. O nome de guerra dele era Sá. Então, ele esteve na igreja com a família que eu convidei. E Mateus ficou ouvindo, né, Mateus? E Mateus gostou, né, Mateus? Gostei demais. Demais. Então, Mateus, ele é um menino que é um jovem, um rapaz que ele tem algumas coisas que é difícil outros jovens conseguirem enxergar. O nosso irmão Joabe disse que ficou muito feliz quando ele perguntou: por que você gostou dessa igreja? Ele disse: eu já fiz parte de outras igrejas, mas essa daqui fala muito em obediência. Obediência é a identidade do cristão. Então ele está aqui conosco, fez a decisão, está nas aulas. Gostou da aula hoje? Amém. Eu quero que vocês recebam Mateus como o irmão mais novo da gente. Amém? Orem por ele. Não é fácil em nossos dias jovens assim, né? Aceitar Cristo como Salvador. Existe aí uma onda de coisas oferecendo para ele.
muitas coisas. Mas graças a Deus que Ele está aqui conosco, que nós vamos prepará-lo para enfrentar o mundo. Que Deus te abençoe, Mateus. E que você continue firme e forte. Meus irmãos, nós estamos, durante esse bimestre, falando sobre santidade. Eu vou falar assim, bem perto do microfone, porque tem gente lá atrás que diz que não escuta eu falar. Mas eu vou falar bem pertinho aqui, para que vocês escutem tudo. Amém? Vamos abrir os ouvidos para o que Deus tem para você nessa noite. Nós estamos falando sobre santidade. E santidade hoje é tabu. Você sabe o que é tabu? É aquilo que está ultrapassado. É aquilo que ninguém leva mais em consideração. Santidade é aquilo que os homens e as mulheres e as crianças e os jovens não querem mais nem escutar. Na cabeça de muita gente e até de muitos crentes, ser santo é até uma certa agressão. Porque na cabeça de muita gente acha que não existe mais santo. Santo para algumas pessoas é aquelas que foram canonizadas pela Igreja Católica, que faz um santinho, bota no pedestal e você olha para ele está com os olhinhos para cima assim, sabe? Então as pessoas têm uma ideia errada em relação à santidade. O que é santidade? A palavra que a gente pode simplificar para ser santo é ser o quê? Separado, gente. Vamos lá? Ser santo é o quê? Separado. Mas separado de quê? O texto bíblico que foi lido aqui de 1 Pedro, capítulo 1, 2, versículo 9, 10, 11, ele diz que nós devemos nos abster dos desejos da carne, para que a gente tenha um bom procedimento e Deus ser glorificado em nossa vida. Porque não adianta você dizer glória a Deus, o povo quer ver quem você é, ou não. Dizer glória a Deus e viver uma vida detrás dos bastidores, porque normalmente muita gente se esconde atrás de uma igreja, atrás de uma Bíblia. E quando a gente descobre algumas coisas, a gente se decepciona, como eu já me decepcionei com alguns cristãos. Mostravam uma coisa e era outra. A palavra santidade é separar. É por isso que Deus disse: eu sou santo, porque Deus é separado de todo tipo de imundícia, de iniquidade, de pecado. Deus é um Deus santo. E santidade não se adquire. Santidade é uma marca. Santidade é uma questão, irmão, de natureza. Existe a natureza da santidade de Deus, que não se mistura com o que não presta. Eu tenho dado uma referência para os irmãos entenderem o que é santidade. E eu quero dar de novo, passar esse exemplo. É a questão da natureza do óleo e da água. Óleo tem uma natureza e água tem outra natureza. Ela é composta por material diferente um do outro. E se o óleo, quando vocês estão lavando o prato e está numa pia, você percebe que o óleo forma umas bolhas, não é isso? Na água, fica lá. Porque ele não se une com a água.
Mas se vir uma outra bolinha de óleo e as duas se encontrarem, elas se fundem. Porque a natureza tem que ser igual. Quando Deus chamou o povo para ser santo, a primeira coisa que Deus resolveu foi mudar a natureza da gente. Porque se Ele não mudar a natureza, você vai se esforçar, você vai ficar querendo ser santo, você vai batalhar e você vai se apavorar e você não vai conseguir. Porque natureza é uma questão de natureza, ou seja, santidade é uma questão de natureza. E nós precisamos, para ser santos, nós precisamos adquirir a natureza de Deus. E para isso, o nosso Senhor Jesus Cristo desceu à terra para nos tornar santos. Eu não sei quantas pessoas são santas aqui. A ideia é que todos sejam santos. Porque quando Cristo desceu do céu, Ele desceu com um objetivo: mudar a nossa natureza. E aí, para que a nossa natureza seja mudada, transformada, nós precisamos passar por um processo chamado novo nascimento. Porque se não houver o novo nascimento, você vai ficar capengando dentro de uma igreja. E com o tempo, você não consegue continuar na igreja. Por causa da sua natureza que deseja outro homem, às vezes até casada. Deseja o homem, deseja outra mulher. Aí fica insistindo, forçando a barra. Mas lá na frente, Satanás pega ele, porque Satanás sabe quem é crente e quem não é. Aí é uma guerra. É uma guerra, irmãos. Nós precisamos, carecemos passar pelo novo nascimento. Tem muita gente achando que ser santo é aquela pessoa que cumpre regras e mandamentos. Mas a Bíblia nos mostra claramente que se Deus não mudar a natureza, nada acontece. Abra a Bíblia de vocês em 1 Pedro. Capítulo 2. É 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 20 até o 22. O apóstolo Pedro, escrevendo para os irmãos das igrejas da Ásia Menor, essa carta circulou em todas as igrejas da Ásia Menor. Ele diz assim: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se no último estado o quê? Pior do que? O que ele quer dizer aqui? Você entra na igreja, eu não quero dizer, eu quero pegar só como referência, certo? Mateus aceitou Cristo, domingo. Mas ninguém aqui sabe realmente se ele aceitou de verdade ou não. Quem aqui sabe? Ele ouviu a palavra, entendeu e tomou uma decisão. O futuro é que vai responder.
Só o futuro, irmão. Quem nasceu e quem não nasceu. Quem Deus transformou e quem Deus não transformou. Pedro está dizendo, se alguém ouviu o Evangelho, e mediante ao conhecimento de que Cristo salva, que Cristo faz, você vai e entra na igreja. Porque a gente tem como pessoas que aceitam o Evangelho. E depois de conhecer toda a verdade e até passar por uma alegria de tornar-se crente, foi outra vez envolvido nas coisas do mundo que ele deixou, que ele não quis mais, agora veio para a igreja, agora se tornou crente, agora está dando um exemplo. Ele voltar à vida de outrora, do que ele era antes. Pedro está dizendo que o último estado dele, que agora é um cara ex-crente no mundo de novo, ele diz que o último estado que ele está agora é pior do que antes dele aceitar Jesus. O que antes ele não conhecia, antes ele não sabia, antes ele não entendia, então fazia na ignorância. Aí ele toma conhecimento da verdade, vem para a verdade, mas a verdade não funcionou nele de uma maneira que fosse renascido. Aí ele volta para o mundo. Pedro não está falando aqui de crentes que pecam, mas de crentes que vai para o mundo e continua no mundo. Ele disse, vencidos pelo pecado. Vencer é aquele que não consegue voltar mais. O texto é bem claro em relação a isso. Ele diz aqui, no versículo 20, envolvido nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O versículo 21 diz, melhor seria que ele nunca tivesse conhecido o caminho da verdade, do que conhecendo, se desviarem dos santos mandamentos que lhe fora dado. Quando entra na igreja, a gente é assim, ensina como é que deve proceder, ele recebe tudo aquilo, mas não consegue se sustentar, volta para o mundo. Ele diz que era melhor que ele nunca tivesse entrado na igreja. O versículo 22, ele dá vamos dizer, uma definição total de quem é a pessoa. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a revolver-se outra vez na lama. Quando ele diz o provérbio verdadeiro, ele deixa claro que esse provérbio é algo que a gente poderia parar e pensar muito sobre o que ele está falando. Ele diz ali que o provérbio diz que o cão voltou a comer o seu vômito. Ele não diz que o camarada, ou a mulher, ou o adolescente, ele trata de cachorro, porque cão, cachorro, é o único animal que come vômito. Conhece algum outro animal que come vômito? Comer vômito é uma sujeira muito grande. E você sabia que o primeiro da lista de Apocalipse, capítulo 22, 15, ficarão de fora os cães do reino de Deus? É os crentes que entram na igreja e sumem, vão embora e não voltam mais. Ou querem ficar dentro da igreja, na sujeira. A Bíblia diz que a porca também. Agora ele trata do pecador que entra na igreja como cão e como porca. Ele diz a porca lavada. Eu gosto de pegar as palavras no seu poder maior. Ele diz que a porca só estava lavada, porque ela continua porca. E o que é que porco gosta? De lama, de sujeira.
Se você pegar um porco ou uma porca e der um banho nela bem dado, tal, dá até um shampoo nela depois, e depois der um perfume nela, ela está amarrada ali numa corda. E ali tem uma poça de lama, fedendo, cheia de tapuru. Se cortar a corda, depois dela tomar do banho, ela vai para onde? Hein? Para onde? Para a lama. Por quê? Porque é a natureza dela. A natureza é aquilo que você gosta. É o lamaçal, é o pecado, é viver dentro da sujeira. Enquanto Jesus não mudar esse quadro, você não consegue se libertar. Não consegue. Porque sujeira, coisa errada, não é só fazer ou viver dentro de certos meios imorais, não. É a falsa doutrina, é a idolatria. Uma das coisas que Deus mais abomina, eu quero que vocês entendam, abomina é a idolatria. É adorar outros deuses, é se ajoelhar de frente de imagem, de escultura. Biblicamente é a coisa que mais Deus abomina, e a palavra abominar quer dizer o quê? Se noja, se repugna. Eu vi um artigo falando sobre abominação, e a Bíblia, e o artigo dizia assim: quando Deus abomina algo, Deus se noja tanto, que eu vou dar uma definição do que é abominação. Você já passou por um animal que foi morto numa pista de um caminhão, de um carro que atropelou, e a prefeitura não veio buscar, ele está ali há 15 dias? Eles ficam fervendo em tapurus ali. Quando você olha, você se arrepia todinho. Aí você, para não passar junto, que a fedentina é demais, está a 50, 100 metros, você fecha o nariz porque não suporta e passa de largo, porque não dá para passar junto do animal morto. Essa é a palavra chamada abominação, que Deus se abomina do pecado. Deus abomina crentes que vivem na miséria do pecado. O apóstolo Pedro chama aqui a atenção da igreja para que a gente mude, porque Deus chamou cada um de vocês com um objetivo: tornar santo. Quando Ele faz a obra na nossa vida, Ele faz com objetivo também, porque Deus é santo e ninguém se aproxima de Deus se não for santo também. Deus nem recebe a glória, nem o louvor, nem o canto de alguém que está em pecado, chega aqui na frente da igreja e canta. Deus não recebe. Por isso que Deus mandava consagrar tudo que era para a glória dele. Você pega lá em Êxodo, e Deus mandou fazer uma tenda, chamava-se a tenda da revelação, ou tabernáculo. E Deus mandou colocar ali dentro a mesa dos pães asmos, mandou colocar a arca, onde estava dentro da arca as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu, e o maná que caiu do céu, dentro da arca de Deus ali. Ele mandou trazer uma bacia para a expiação do sangue. Ele mandou fazer, como é que dá o nome daquele que chama-se catiçal? O candelabro, obrigado. Mandou fazer, e quando ele mandou fazer todos os móveis e utensílios da tenda da revelação ou do tabernáculo, ele mandou santificar. Tem que santificar isso aí. O sacerdote chegou e fez o processo de santificação que Deus dizia como era que ele tinha que fazer.
Porque Deus não habitaria num lugar onde não fosse santificado todos os móveis e utensílios, tudo que tinha ali dentro, até o sacerdote tinha que santificar. Ninguém entrava no Santo dos Santos, na tenda da revelação, sem antes passar 7 dias numa sala se purificando. Era algo assim tão estrondoso, tão maravilhoso, tão grandioso, que para entrar no Santo dos Santos, eles amarravam uma corda no sacerdote, porque se eles tivessem pecado, eles morriam lá dentro, e ninguém podia tirar eles, arrastava. Eles se comunicavam puxando a corda, aí ele lá dentro puxava também, a gente estava vivo, porque às vezes ele passava 2, 3, 4 dias lá. Quando o sacerdote saía, aí ele ia santificar o povo ficava no átrio, era um local onde ficavam todas as pessoas. O sacerdote vinha lá de dentro, santificado, imolava, ou sacrificava um animal e pegava o sangue, colocava numa espécie de vassoura, jogava no povo, chamava-se expiação de pecado. O povo se tornava santo por causa da expiação do sangue. Quando Jesus Cristo veio à terra, Cristo veio com a função de santificar cada um de nós através do sangue dele, para que a gente pudesse entrar no templo, que é esse local que se chama lugar de adoração a Deus, e a gente tivesse a capacidade de poder adorar a Deus, porque Cristo nos tornou santo pelo seu sangue. O que a gente vê no dia de hoje é de fazer dó. É comum pessoas cristãs nos dias de hoje. É comum hoje, porque são muitos, não são poucos. É comum os crentes usarem roupas indecentes. É comum os crentes hoje aderindo à tatuagem. É comum hoje muitos crentes chamarem palavrão. É comum hoje qualquer crente por qualquer coisa se separar, se divorciar. É comum os crentes hoje fazer sexos imorais até dentro de casa com marido e mulher. É comum hoje os crentes irem para festa, carnaval, bailes. É comum hoje para muitos crentes beberem e até ficarem embriagados. É comum hoje muitos evangélicos ir para campo de futebol. É mais fácil ele exibir uma camisa do time dele do que uma camisa Jesus é o Senhor. Tem muitos que tem até vergonha de colocar uma camisa com dizer Jesus é o Senhor. É mais fácil mudar de crença do que mudar de time de futebol. Você já viu alguém mudar de time de futebol? Morre ali, vai para a 4ª divisão, para a 5ª, mas ele não sai, não perde. Estamos vivendo a época em que está ficando em crise a adoração a Deus. Deus quer de nós, irmãos, santidade para poder a gente chegar na presença dEle. Porque meus irmãos, que muitos crentes não conseguem conversar com Deus mais, irmão. Você fala uau. Orar, irmãos. Orar, falar com Deus, ter diálogo com Deus. Muita gente não tem capacidade de se aproximar de Deus, irmãos. Não tem. As igrejas hoje são cheias de pessoas que vão lá buscar alguma coisa. Trazer a adoração, a glória, a honra e o louvor. São poucos. Essa foi a grande razão de Deus ficar irado com o povo do Egito, quando Moisés tirou eles de lá e levou eles para uma terra que Deus queria. Deus tira do meio de um povo idólatra lá, o Egito. O paganismo imperava lá dentro. Os deuses do Egito
eram os deuses que eles acreditavam. Deus tirou um povo. Quando Deus tira um povo do meio daquela idolatria, em outras palavras, Deus estava santificando, separando o povo do que não presta, para uma vida onde Ele queria formar pessoas para adoração a Ele. Sabe o que aconteceu? Êxodo capítulo 32. Eu estou trazendo aqui um histórico para que vocês possam entender, porque se não entender, vai ficar sem saber muita coisa. No capítulo 32, o versículo 26, porque ler ele todinho vai ficar muito cansativo e eu vou repassar para vocês rapidamente, certo? 32, 26, diz assim: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A história aqui é um bezerro de ouro que o povo, juntamente com o sacerdote Arão, fez, porque Moisés tinha subido no Monte Sinai para falar com Deus, e ele se demorava, e o povo cobrava do sacerdote Arão um novo líder, porque achava que Moisés não voltava mais. Quando eles pediram um novo líder, eles pediram também que fizesse um Deus que pudesse tirar ele daquele lugar e levar para onde Deus tinha mandado. E aí, a Bíblia diz que o povo se levantou, Arão mandou trazer todo mundo que tinha pulseiras e brincos, e ali ele fundiu um bezerro de ouro e começou a adorar. E a Bíblia diz: e o povo que se dizia o povo de Deus, tirado do Egito, sentou-se para beber, se embriagar, para folgar e para dançar e adorar o Deus de ouro que foi feito, que era o bezerro. Aí Deus diz para Moisés: desce, que o teu povo se rebelou. Ele nem diz mais meu povo, ele diz o teu povo se rebelou. Moisés desce. Quando chega lá embaixo, o povo estava virado. Estava virado. Quando Moisés viu, Moisés com raiva jogou as tábuas que Deus tinha escrito, os 10 mandamentos, de cima do monte. Quebrou as tábuas e formou uma espécie de uma vala, e caiu muita gente dentro. Moisés ficou irado, porque o povo que Deus tirou do Egito era para a glória de Deus. Deus queria tornar eles santos, agora estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Moisés chega na porta da entrada do arraial, quando viu, disse: quem for do Senhor, venha para lá de cá. A Bíblia diz que toda a tribo veio para o lado de cá, de Levi. E o que é que Deus quer nos ensinar aqui, irmãos? Deus quer ensinar que pessoas santas são pessoas que Deus mudou a natureza. Sempre vai ter os crentes, aquele povo de Deus separado para a glória dele. A gente não pode deixar de estar junto, a gente não pode expulsar de dentro da igreja. A gente está todo mundo junto, mas Deus sabe dentro da igreja quem é dele e quem não é. A separação que Moisés fez. Quem for do Senhor, venha para o lado de cá. Todos os crentes fiéis e sinceros da época vieram para o lado de Moisés. Chama-se separação do santo
do profano, do povo de Deus para o povo mundano. Houve separação ali. Estamos na época em que vai haver uma separação também. Se chama o arrebatamento. Quando Cristo se revelar nas nuvens, ele diz, com abrir e fechar de olho, todas as pessoas que são crentes, transformadas pelo poder, e que mostra vida, frutos que realmente é filho de Deus, serão arrebatados, tirados da terra. Isso se chama separação também. Deus passou a vida toda separando, e agora vai haver a separação final, o arrebatamento do povo de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que renasceram, aqueles que foram transformados, aqueles que têm uma nova natureza, aqueles que realmente santificam a Deus quando ele chega numa igreja, com a sua vida, sua maneira de ser, sua maneira de proceder. Lá no seu coração, quando ele canta na igreja, Deus escuta. Sempre vai haver o povo de Deus para glorificar Ele, porque Deus não é um perdedor. Da mesma forma que nesse dia Deus separou o povo, e separação tem um preço a pagar, irmãos. A primeira coisa que você precisa fazer, irmãos, é para você se separar, é você pedir para Deus mudar a sua natureza. Se há alguém aqui nessa noite que não consegue, simplesmente não consegue, é presa fácil para o diabo, e Satanás sabe quem é presa fácil para ele, precisa pedir para Cristo transformar a vida, porque estamos às vésperas do arrebatamento. Nosso Senhor Jesus Cristo está chegando, e se você não foi renascido, vai ficar. E cuidado, irmãos, para não serem enganados, diz a Bíblia. Porque o engano, Satanás, ele é perito em fazer isso, enganar as pessoas, de uma maneira tal, que quando Cristo falou do trigo e do joio, duas plantas que se pareciam demais, uma era uma erva daninha e o outro era o trigo, o alimento. Ele diz que aquela semente ruim foi lançada no meio do trigo, e quando nasceu, tomou conta, e era muito parecido. Vieram o rei e disseram: Senhor, o senhor quer que a gente vá arrancar o joio? O rei disse: não faço isso não, eles são muito parecidos, você pode arrancar também o trigo, deixe para a colheita final, o fim do mundo, onde a Bíblia diz que Deus vem separando quem é crente e quem não é crente. O engano dos últimos dias, todo mundo é evangélico hoje, só que não tem vida de transformação. Todo mundo hoje tem uma igreja, mas não mostra realmente que foram renascidos em Cristo. E quantas pessoas a gente não se sente decepcionado? Pessoas da nossa família, pessoas da nossa casa, irmãos, filhos, tios, parentes, que às vezes até da mesma igreja, e com o tempo você vai indo embora. Mas meu pai não era crente, meu irmão não era crente, meu tio não era crente, por que ele não está mais na igreja? Irmãos, quem foi renascido fica, e quem não foi renascido vai cair fora. Deus está querendo separar em Cristo Jesus cada uma pessoa para permanecer firme. Irmão, você não consegue permanecer firme, Deus quer que você permaneça firme, e só tem um jeito de fazer isso: peça para Jesus lhe transformar.
Jesus lhe mudar. Uma época desse eu contei aqui uma história do lobo e da ovelha. Existia um lobo que tinha vontade de ser ovelha, muita vontade de ser ovelha. Ele achava bonito, elas eram branquinhas, elas comiam capim, elas tinham lugar para dormir que o pastor levava, e o lobo ficava olhando de lado e disse: rapaz, eu queria ser ovelha. O que é que eu faço para ser ovelha? Aí ela foi e matou uma ovelha, que o lobo come carne, a ovelha come capim. Aí ela matou uma ovelha, comeu e fez do couro, da capa, daquela veste, fez e vestiu, e ficou no meio das ovelhas lá, enganando. O pastor olhava e via tudo branquinho, percebeu muito no meio de muitas ovelhas. Mas quando era de noite ela ficava com fome, porque as ovelhas comiam capim, ela não comia capim, e ela não podia sair. Quando era de noite, quando todas as ovelhas dormiam, ela pulava o muro do aprisco e ia procurar um animal para matar e comer. Quando voltava no outro dia, se vestia de ovelha de novo, ficava ali. Mas aquilo incomodava o lobo, e o lobo dizia: meu Deus, o que é que eu faço? Eu queria ser tanta ovelha, mas eu não consigo ser ovelha. O que é que eu tenho que fazer? Todo dia eu tenho que fazer isso, me fazer de lobo, de ovelha, sem ser ovelha. Mesmo assim, são muitas pessoas que estão dentro da igreja querendo ser ovelha, uma vontade de ser ovelha. Aí vem para a igreja, usa uma Bíblia, às vezes se veste todinho, mas quando tem uma folgazinha que ninguém vê, ele vai fazer, comer o que ele gosta. É o mundo, é a bebida, é o carnaval, é a dança, é o sexo livre, é o ficar. Ele gosta disso, é a comida dele. Aí depois se veste de ovelha, vem para o meio da igreja, fica ali no meio dos crentes, fazendo que não ouve nada. Não ouve nada. Você tem certeza que o que você fez ontem, o que você andou fazendo, não aconteceu nada? Está dentro da igreja como se nada tivesse acontecido, com uma pelezinha de ovelha. A história conta que o lobo começou a chorar. Aí ele subiu, saiu do meio das ovelhas, chegou embaixo de uma árvore, ele começou a chorar. E ele resolveu pedir a Deus, para Deus transformar a vida dele. Senhor, eu queria tanto ser ovelha, mas eu não consigo ser ovelha. O Senhor sabe, mas eu acho tão bonito ser crente, andar com a Bíblia, ter paz no coração, viver uma vida integrada, amar os irmãos, não ter raiva de ninguém, não guardar ódio. Como eu queria ser ovelha. Senhor, por favor, eu estou cansado disso, de estar vestido de ovelha sem ser ovelha. Dá para o Senhor me transformar, dá para o Senhor mudar a minha vida. E a história diz que naquele dia Deus transformou o lobo em ovelha, e ele ficou feliz da vida. E ele não sabe como aconteceu. E ele olhava e dizia: mas eu sou ovelha agora, como pode? Eu era lobo agora. E Deus disse: você não pediu para ser ovelha? Tem muitos crentes dentro da igreja, irmãos, que têm uma vontade tão grande de não pecar, não fazer nada de errado, e ele fica ali querendo ser ovelha, mas não consegue, e ele fica naquela vida. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor, acontece o quê? Será salvo. O que é invocar o nome do Senhor? É pedir a Ele para mudar a vida. Invocar é chamar Jesus para entrar na vida dele. Senhor, vem na minha vida, me muda, me transforma. Eu não quero viver assim, Senhor. Eu quero mesmo ser crente, eu quero ser ovelha, Senhor, mas eu não consigo.
Deus quer transformar a vida das pessoas, mas você precisa invocar o nome de Jesus. Eu estava dizendo na minha classe hoje, classe de novos convertidos, você não consegue, oração não consegue. A Bíblia diz só tem um jeito de você se tornar uma ovelha, é ser transformado pelo poder de Deus. Falei para eles a respeito de Nicodemos. Diz que Nicodemos, em matéria de religiosidade, ele era uma sumidade. Tudo ele fazia de uma maneira tão correta, tão justa, que ele era reverenciado quando ele passava numa rua. Eles, quando passavam, as pessoas tiravam o chapéu e curvavam-se para ele por causa da maneira que eles viviam, que ele vivia. E Cristo disse para ele: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Aí foi quando ele questionou com Jesus: e o que eu faço? E o que eu sou? Cristo disse: não te maravilhes em eu te dizer que é necessário nascer de novo, da água e do Espírito Santo. E o que é que você faz para nascer de novo? A Bíblia diz que aquele que invocar o nome de Jesus será. Chega lá em tua casa, lá no banheiro, onde tem ninguém, é uma conversa de você com Deus, porque Deus já sabe quem é você. Mas você precisa colocar isso. Ele disse: você tem que fazer. Não é o pastor da igreja que tem que fazer por você, ele só mostra a verdade. É você que tem que pedir, porque é você que sente sua dor, é você que está sofrendo. Você tem que pedir: Senhor, por favor, Senhor, eu não quero ir para o inferno, eu quero ser uma ovelha sua, mas eu não consigo, eu já fiz de tudo, não consigo. Deus vai fazer a obra de purificação, e você vai ter uma alegria tão grande no seu coração, e nunca mais que você vai se tornar um lobo. Amém? Porque Deus ama a gente. Deus está interessado, irmãos, na nossa mudança, na nossa vida, porque Ele quer pessoas que sejam transformadas, e não pessoas que estejam dentro da igreja enganando Ele mesmo. Deus foi duro naquela época com os fariseus, chamou ele de sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. Deus de Cristo não tinha meias palavras. Vocês não servem para nada. O que é sepulcro caiado, irmão? É um túmulo, todo pintadinho por fora. Ele é bonito. Você chega aqui no cemitério de Santo Amaro, tem cada túmulo bonito, e dá vontade até da gente entrar dentro. Todo no mármore, naquelas pedras, tal. Mas se você abrir, o que é que tem dentro? Cocão, caveira, dente, cabelo, osso, fedentina. Cristo chamou os fariseus, religiosos da época, de sepulcros caiados, porque Cristo conhecia o coração deles. Ele disse: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês estão distante de mim. Deus ama o homem, está alertando. Ele não está querendo aqui dedurar ninguém. Ele está dizendo: para, gente. Não basta estar numa igreja, não basta fazer parte de uma igreja, não basta dizer que é evangélico. Vocês precisam ser transformados, precisam ser mudados para ser realmente pessoas santas. Para que a gente possa realmente adorar o nosso Deus, chegar aqui nesse templo e todo mundo, quando abrir a boca, sabe, Deus ser adorado por todos e não por um grupo. E para isso, Cristo quer fazer da gente a nação santa, como falou em 1 Pedro lá,
Nós somos o povo adquirido. Deus adquiriu, comprou a gente com o sangue dele, o preço ele pagou. Você não vai conseguir, meu irmão, minha irmã, mudar de vida, se primeiro não mudar de espírito. Você não consegue. Você vai até se esforçar. Só com um novo nascimento. Aí, sabe o que é que vai acontecer? Você não vai fazer força para louvar. Você não vai fazer força para ler a Bíblia. Você não vai fazer força para vir para a igreja. O que é que você acha de um crente passar 2 anos sem vir na igreja? O que é que você acha dessa pessoa? Qual é o compromisso que tem com Deus? 1 ano sem vir na igreja, qual é o compromisso que tem com Deus? Deixa duvidar? Tem uma interrogação? Tem, irmãos. Porque o povo de Deus ama louvar a Deus. Essa foi uma das grandes razões do profeta Davi dizer: alegrei-me quando me disseram, hoje é dia de ir para a casa de Deus, hoje é dia de cantar, hoje é dia de louvar ao Senhor. Ele se alegrou. Pedro está dizendo que Deus separou um povo. Mas eu sei, irmão. Eu fui filho de crente. Meus pais me criaram na igreja. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando uma coisa que eu passei por isso, de lobo dentro da igreja. Eu me converti aos 24 anos de idade, irmão. Criado dentro da igreja. Cantando hinos, aprendendo a Bíblia. Eu sei o que eu estou falando. Era um pé no céu, outro no inferno. Domingo eu estava na igreja. Dia de semana eu estava em outros lugares. Nunca fui um devasso, mas também nunca fui um crente verdadeiro. Eu sabia, se Cristo voltasse, eu não ia. Como tem muitos crentes que sabem, se Cristo voltar, ele não vai, mesmo dentro da igreja. Até o dia que Jesus me salvou. E no dia que Cristo me salvou, eu não entendo como foi aquilo, mas eu sei que eu passei pelo processo do novo nascimento. No dia que eu aceitei Cristo como meu Salvador, irmãos, eu queria estar na igreja todo dia, até para a união feminina eu ia. A irmã chegava lá, irmão, ó Dias, é culto só para mulher. Porque crente de verdade, irmão, transformado, ele quer estar louvando, ele quer estar no meio do povo de Deus, ele quer estar lendo a Bíblia, ele quer, é uma alegria no coração, gente, o povo não tem mais isso. A gente vê uma igreja hoje sem alegria. Mas o que está acontecendo com o povo? Deus quer transformar as pessoas para a glória dele, e você é convidado. Você que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, Deus está convidando você nessa noite para fazer parte do rebanho dele. Essa palavra não estava na mensagem de hoje. Eu pedi a Deus, Senhor, eu queria que o povo entendesse o que é ser santo, mas eu não quero estar preso a um papel. Eu queria que o Senhor me ajudasse a fazer eles entenderem o que é ser um povo santo, um povo separado, consagrado. Crentes são consagrados, irmãos, para Deus. Aquela consagração que eu faço aqui de criança, eu faço a parte de homem e Deus faz a parte dele. E tem muitos crentes que trazem os filhos para ser consagrados e não vem mais com as crianças para a igreja. Nem vem, nem traz mais a criança. O povo tem que entender o que é ser santo, o que é ser consagrado, o que é ser mudado para a glória de Deus. E nessa noite, Deus está falando para você, com as palavras mais simples que eu estou usando aqui. Deus quer lhe transformar, meu irmão, meu amigo. Eu sei que aqui tem muitos crentes que são santos, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas aqui que são realmente transformadas pelo poder de Deus. É por isso que estão aqui até hoje. Amém?
aqui, irmãos, porque o tempo é que vai dizer quem vocês são. As obras de vocês vai dizer o que vocês são. Os frutos que vocês estão dando vai dizer quem vocês são. Você não precisa dizer a ninguém que é crente, não. As pessoas estão olhando para você. A maneira de ser, a maneira de se vestir, a maneira de falar. O povo está vendo. E o povo identifica, viu? Ser crente feito fulano, quero não, pastor. Alguém já falou comigo essa semana sobre isso. E eu disse, você não tem que tomar como referência os errados. Você tem que tomar como referência o povo de Deus, os santos. Se você tomar os errados da igreja, aquelas pessoas que não querem nada, você nunca vai ser crente em canto nenhum, em igreja nenhuma. Gente, em suma, Deus quer fazer de vocês um grupo de crentes para o louvor e a glória dele, irmão. É por isso que vai ter o último dia agora, que é o arrebatamento. Esse é o meu povo, como Moisés disse, quem é do Senhor, venha para o lado de cá. Os crentes obedecem, os perdidos não obedecem. Os crentes passam para o lado de cá, os perdidos ficam do lado de cá. Entendeu o que eu estou falando? Deus não quer crentes, Deus quer pessoas santas, amém? Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Deus não está botando nenhuma carga sobre a gente. Ele não ia pedir uma coisa que a gente não pudesse ser. Mas Ele é quem faz a primeira parte. Se você é santo por dentro, você é por fora. Se você só é por fora, logo, logo você vai mostrar quem você é por dentro. Então, se alguém aqui nessa noite quer melhorar a vida, ou se alguém aqui na igreja, nessa noite, aqui entre nós, tem vontade de ser um cristão e acha dificuldade em ser, se alguém que levantou a mão já foi batizado e está vivendo uma vida de ímpio, Deus está pregando para você nessa noite. Aceite Jesus como seu Salvador. E não é vergonhoso não, viu? É não. Eu vi uma história de um pastor que se converteu numa conferência. Trouxe um missionário para pregar e o missionário estava pregando. Quando o missionário fez um apelo, o pastor levantou a mão. E ele disse, eu nunca fui crente. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Porque acontece, irmão, tem. Às vezes dentro da igreja tem pessoas que nunca aceitaram seguir a religião dos pais, ficaram por ali se imprensando na igreja, tem medo de ir para o inferno, acha que a igreja salva por estar no meio do crente. Deus está falando para você nessa noite, Ele quer mudar. Eu não sei quem é aqui que está com esse problema, mas Deus está falando para você. Talvez não fale para os outros, está falando para você. Alguém está precisando dessa mensagem. Deus te ama muito, irmão. E tem uma coisa, para ser crente de verdade, para ser um salvo, para ser um santo, tem que pagar o preço, viu? E o preço é alto. Moisés disse, sabe o que? Entre na tenda de vocês, vocês que são de Deus, saia no meio do arraial, do povo, das tendas, matem todos. E o texto diz, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, se eles não se separaram, matem. É por isso que Jesus disse, quem ama mais o pai e a mãe do que a mim, ainda não é digno de mim. Essa é a hora de mostrar quem é o crente. Você aceitou Jesus, aí está dentro de casa, quem é os seus primeiros inimigos? Seus familiares. Chegou o irmão, glória a Deus, aleluia, irmão. Começa a zombar de você dentro de sua própria casa. Aí você começa a olhar que não é fácil seguir a Cristo. É um preço a pagar.
Se você tiver que se separar, você tem que separar. Eu tenho um jovem aqui na nossa igreja, que ele se converteu alguns anos atrás. E a família dele pertencia à macumba. E quando chegou em casa e disse à família que tinha aceitado o evangelho aqui, a família não quis mais aceitar ele em casa. Aí ele foi e pediu a uma pessoa da nossa igreja para arrumar um lugarzinho para ele ficar. E uma pessoa da nossa igreja conseguiu um lugar para ele ficar, porque a família não quis mais ele, porque ele aceitou Cristo como Salvador. Os primeiros inimigos muitas vezes são os familiares. É verdade, irmão. Aceitar Cristo tem um preço a pagar. É um preço a pagar, irmãos. Ser santo é o que Deus mais quer da gente. Se separe do mundo, irmãos. Se separe do que está acontecendo no mundo agora. Seja um crente de verdade. Muda a sua maneira de viver. Muda a sua maneira de ser. Muda o seu procedimento dentro de casa. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por isso.